Meus amados irmãos e amigos, eu quero convidá-los a um texto, a palavra do Senhor, do livro do Gênesis, capítulo de número 14. Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 4, que diz assim: 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Meus irmãos e amigos que estão a nos ouvir, é bem verdade que este texto, ele vai começar trazendo-nos à memória sobre um grande homem chamado Abrão. Abrão, que vivia com seu pai Tera, lá na terra dos caldeus, ainda moço, que tempo depois se mudara para Harã. Para os irmãos e amigos terem uma ideia da chamada deste grande homem, a Bíblia vai nos dizer que o seu pai era um homem, e a história também vai nos dizer que o seu pai era um homem poderoso, era um homem rico. Mas ele adorava um Deus que não era o Deus de seu filho. É bem verdade que Abrão cresceu vendo o pai dele servindo a um Deus chamado Sim, o Deus sumério, que era atribuído o Deus da lua. Mas veja como é que Deus trabalha na vida de um ser humano. É que quando agora eles estão lá em Harã, Abrão já casado, e Deus aparece para Abrão e faz uma promessa. Mas antes da promessa, ele vai pedir para que ele saia da casa de seus pais e para uma terra que Deus ia o mostrar. Agora imagine, senhores e senhoras, amigos, ouvintes, para um filho que mesmo casado, estava morando com seus pais, próximo aos seus pais também, servindo ao seu pai e a sua mãe, trabalhando com seu pai, crescendo, vendo a prosperidade financeira do seu pai e também sendo abençoado. E agora ele ouviu uma voz que o seu pai não conhecia. Ouviu uma voz que o seu pai, ele não dava ouvido. E quando ele ouve Deus falar: olha, Abrão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar, mas eu vou te abençoar, eu vou ser contigo. E a Bíblia vai dizer que ele deu ouvido à voz do Senhor, e ele saiu da casa dos seus pais, e ele partiu numa jornada. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele saiu da casa dos seus pais, ele também levou com ele o seu sobrinho Ló. Tendo Abrão a idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã, tomou sua esposa, pegou os seus servos, pegou o seu sobrinho Ló e saíram de Harã. E chegaram à terra de Canaã. A Bíblia vai nos dizer que nessa trajetória, a promessa que Deus tinha para aquele homem, ela já começou sendo de forma multiplicadora com o seu rebanho. A história e a própria Bíblia vai dizer que nessa trajetória seu rebanho começaram a crescer, e agora está naquele percurso o seu sobrinho Ló, junto com os seus pastores, os seus servos, e também junto com os pastores, os servos de Abraão. Eu quero entender, isso é um pensamento meu,
quando a gente vai buscar geograficamente algumas coisas da época, que as estradas, elas não ofereciam espaço suficiente para tanto. Eu quero entender, meu nobre presbítero Stax, que quando Abraão, mesmo sendo rico, mas quando ele sai no caminho, Deus começa a abençoá-lo, e os rebanhos começam a ser multiplicados, e não tinha mais estrutura nas estradas nem nas terras para colocar tanto animal e tanta gente já ainda no percurso. Ao tempo que de repente se depara os pastores ou os servos de Ló com os servos de Abraão, e ali eles começam a contenda por conta de espaço, e leva o problema para Ló. Quando chega o problema dos pastores de Ló para Ló, Ló agora vai levar o problema para Abraão. E quando ele chega com o problema para Abraão e conta o que está acontecendo naquela jornada, agora Ló, ele vai sair, vai começar a tomar uma decisão e sair debaixo da dispensação de Deus, através de um homem, a saber, o seu tio, que estava o abençoando. E ele veio dele tomar um conselho. Ele chegou com a reclamação, e como Abraão, ele tinha certeza da chamada que tinha, como Abraão sabia que era Deus que tinha falado com ele, e depois que Ló conversa acerca dos espaços para os seus rebanhos, agora Abraão vai olhar para Ló e vai dizer: olha, Ló, não tem problema, aleluia, não se preocupe, porque nós estamos em uma direção, nós estamos seguindo uma ordem, mas se não der para você andar mais comigo, sem ser em contenda com seus pastores, você vai olhar e olhe para a esquerda e também olhe para a direita. Se você escolher ir para a direita, não tem problema, eu vou para a esquerda. Isso é que é fé. Mas se você escolher a esquerda, não tem problema, eu vou para a direita. O que eu quero é que você escolha, porque lá na frente certamente você vai parar e vai refletir. E agora Ló, ele vai olhar para as campinas do Jordão, antes de Sodoma ser destruída e Gomorra também ser destruída, e ele viu como um jardim do Senhor, quando a terra do Egito, quando entraram em Zoar, que eram os campos verdejantes. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E apartaram-se um do outro. E aqui está o tema da mensagem nesta manhã: as consequências de uma escolha errada. Ló estava na dispensação de Deus, através do seu tio Ló, do seu tio Abraão, mas agora ele se achou poderoso demais, ao tempo que não queria mais se submeter à ordem de um homem que chamou para ele por fé, aleluia, ele chamou para acompanhar e ele foi. Agora Ló estava também aos seus olhos muito poderoso, e ele partiu, aleluia, para o oriente, e apartaram-se um do outro. Quando Ló, ele se aparta, aí a Bíblia vai dizer no versículo 12 do capítulo 13, diz assim: e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma.
Aí vai começar agora as consequências de uma escolha errada. No versículo 13 do capítulo 13 do Gênesis, vai nos dizer assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Agora está um homem que estava debaixo da bênção, estava na direção de Deus, estava na proteção de Deus, e estava com a voz de Deus através do seu tio Abraão. Agora ele está numa terra que era mal, e os varões de Sodoma e também eram grandes pecadores contra o Senhor. Se você voltar a sua mente e começar ainda no capítulo 1 do versículo 13, você vai ver Deus fazendo uma promessa e dizendo: eu vou multiplicar a tua semente, eu vou te abençoar nesta caminhada, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Ló esqueceu da promessa que Deus tinha dado para Abraão. Aleluia. E quando chega no versículo 18 do capítulo 13 de Gênesis, você vai ver a diferença, aleluia, que diz assim: e Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja a diferença, aleluia, veja a diferença que começou agora a existir acerca deste homem. Veja um homem que tinha um compromisso com Deus, aonde ele foi armar as suas tendas. Agora ele armou as suas tendas e ele começou e habitou por muito tempo ali, aleluia, naquele lugar, a saber, nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Quando Abraão, ele vai e edifica o altar ao Senhor, eu quero entender pela Bíblia Sagrada, que quando fala em altar, vai falar de sacrifício. Aleluia. Falando de sacrifício, vai falar de intimidade para com Deus. Agora Abraão está diante de um altar e com o seu povo adorando, aleluia, e prestando sacrifício àquele que prometeu e que não ia lhe abandonar, e não abandonou. E Ló agora começa a desfrutar, aleluia, do que havia em Sodoma, junto com os pecadores. Escute, meu amado ouvinte e meu amado irmão que está nos ouvindo, aleluia, a escolha e as consequências de uma pessoa não significa condenação, não significa lugar miserável, significa de um ser humano que tem uma estrutura óssea, que foi feito do pó, que foi dotado de sabedoria. Ele, de repente, ele toma uma escolha errada, mas ao terminar desta mensagem, eu quero mostrar para você que em meio à situação e em meio à tua escolha nesta manhã, não importa o que aconteceu, Deus que fez a promessa a Abraão, Ele é o mesmo Deus. Ele vai te dizer: esquece tudo e eu vou te dar um caminho novo e vou te renovar nesta jornada, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. Ao tempo agora, querido, vai passar. Abraão continuou naquele lugar. Deus não mandou ele sair por enquanto daquele lugar. Passaram vários anos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Aí quando a gente chega, aleluia, no capítulo de número 14, aonde nós lemos, aleluia, e a partir do verso 4 diz assim: 12 anos havia servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. A história vai nos dizer e a Bíblia vai nos mostrar
que estes reis agora eles vão se levantar também, aleluia, contra outros reis, e nessa vão formar uma guerra, aleluia. E então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Abiná, e o rei de Zebuim, e o rei de Bela, e Zoar, e ordenaram a batalha contra eles no vale de Sitim. Aí no versículo 9 do capítulo 14 vai dizer: contra Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidão, rei de Goim, rei de Arrafel, rei de Siná, rei Arioque, e de Elazar, 4 reis contra 5. A probabilidade, aleluia, de 4 reis vencer 5 era menor que poderia, mas a Bíblia vai nos dizer que nessa batalha, aleluia, que eles começaram a guerrear e venceram a batalha, e nessa guerra, aleluia, eles tomaram as fazendas, eles tomaram o povo, e no meio deste povo começou a vir a consequência de uma escolha errada, que é o tema que nós estamos pregando, aleluia, nesta manhã. No versículo 12 do capítulo 14 diz assim: também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Levaram a Ló cativo. Mas nesta caminhada, você continua só lendo o texto, o capítulo 13 e 14, aleluia, que é onde a gente fecha essa mensagem, aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando eles levaram eles cativo, e também a Ló, agora no meio do caminho vai ficar um. Você observa que sempre numa batalha Deus permita que um se fira, mas ele não morra, não seja pisoteado, aleluia. E depois que todos passam, ele precisa voltar. E agora, quando ele está voltando, ele se lembra, aleluia, que Ló era servo de Abraão, que Ló era sobrinho de Abraão, e ele vai certamente, eu quero entender, que este servo, ele por algumas vezes, ele ouviu Ló falar acerca de Abraão. Eu quero entender que muitas vezes Ló, mesmo numa cidade pecaminosa, mesmo numa cidade de idolatria, mesmo numa cidade tão perversa, ele continuava, aleluia, falando sobre Deus de Abraão. A Bíblia vai dizer que em meio a esta atitude de Ló, ele não foi condenado. Deus iria dar uma chance para ele entender que mesmo ao meio a uma situação, Deus permite, mas ele não desiste do homem. O interessante, meu nobre pastor e irmão, aleluia, Márcio Calheiro, é que do mesmo jeito somos nós nessa trajetória ministerial. Quantas vezes a gente programa alguma coisa, projeta alguma coisa, e de repente chega uma decepção que a gente para, aleluia, bendito é o nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Aí a gente para e vai perguntar a Deus por quê, aleluia, e muitas vezes a gente toma até uma escolha errada. Aí a gente ouve a voz de Deus dizer assim: ô Edinaldo, ô José, ô João, ou seja ele quem for, ele diz assim: eu te chamei, eu conhecendo tua estrutura psicológica, eu te chamei sabendo que tu fosse gerado de uma junção carnal, de um homem e uma mulher. Eu te chamei sabendo que poderia falhar, mas eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. A promessa está de pé. Levanta-te que eu vou dar caminho novo, eu vou dar visão nova, eu vou dar estrutura nova, eu vou dar pensamento novo, e eu vou dar um psicológico que alguém olhar para você e vai dizer: você estudou? E você diz: eu estudo a palavra que revivifica, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que dá vida. E da canarai, e becanarabacai. Quando a gente abre a Bíblia Sagrada e nós começamos a entender o trabalhar de Deus na vida de Ló, aleluia, através de Abraão, aí agora começa a resposta das menores que um ser humano poderia entender. Se você calcular 5 reis
contra 4, e 4 reis contra 5, você vai entender que em todo reinado, todos os homens de guerra estavam bem armados, e eram muita gente. Não eram pouco as pessoas que guerreavam, aleluia. E agora quando você chega, aleluia, quando você vê no capítulo 14, verso 14, aleluia, Abrão agora, quando ele ouve que seu sobrinho Ló estava aprisionado, estava cativo, foi levado e levaram fazenda, levaram filho, ele não reclamou. O interessante, aí agora vai começar a ação de um homem, que eu ainda não tinha visto a ação dele antes, diante do seu povo, nem dando ordem, apenas caminhando. Aí quando ele ouviu que Abrão, quando ele ouviu que Ló estava cativo, agora ele vai chamar os seus servos. Interessante é que entre todos que ele tinha, ele só chamou 318. Por que Abrão, ele só chamou 318? Aleluia. E quando você imagina 318 para lutar contra 4 reis, com tudo que tinha levado, apenas 318 pessoas. Aleluia. Aí o Espírito Santo, ele falando comigo, disse assim: sabe por quê, Edinaldo? É porque Abrão, dos 318, eles sabiam as estratégias. Dos 318, eles sabiam onde estavam as armadilhas. Dos 318, ele sabia ouvir a voz. Dos 318, ele esperava o comando. Dos 318, ele tinha uma fé firmada, na qual Abraão passou. Nos 318, ele não abria mão da arma. Nos 318, ele era corajoso, aleluia, e pela firmeza e coragem, e através de Abraão, a Bíblia vai dizer que agora eles vão até onde ele estava, naquele vale de Betume, onde estavam, aleluia, onde ficaram prisioneiros, e ficaram lá, aleluia, e ele agora vai mudar a história, e ele tomou e tornou a trazer a fazenda. Ele trouxe Ló, ele trouxe seu irmão, ele trouxe sua fazenda, e trouxe suas mulheres, e trouxe todo o povo de volta, porque havia uma promessa. Ei, eu quero dizer para você que a tua escolha, ainda que foi errada, aleluia, há um Deus no céu que está pronto para consertar. Só basta você reconhecer que precisa e depende da dispensação do Deus de Abraão. Aleluia. Mas para nós entendermos por que foi que Abraão, ele tomou, aleluia, ele conseguiu tudo isso apenas com 318. Quando você volta um pouquinho para o capítulo 13, versículo 18, que diz: e Abraão armou a sua tenda, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, aleluia, Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Quando Abraão, ele edificou o altar, aleluia, quando ele armou as suas tendas nos carvalhais, aí agora nós vamos entender por quê. Aleluia. Os carvalhais, eles são grandes plantas, ainda existem essas plantas, elas são tão fortes, elas são tão resistentes, e elas são tão centenárias, que ainda que houvesse uma enchente, não levaria, porque do tamanho que ela cresce para cima, a sua raiz também finca para baixo. Aleluia, aleluia. Chegava a seca, poderia até levar as folhas, mas os carvalhais, ele continua, é tanto, aleluia, que ele já tem mais de 5.000 anos, aleluia. E há 5 anos atrás foi feita uma pesquisa lá naquela região dos carvalhais, aleluia. Hoje, com o comando, e quem tomou conta foi a igreja ortodoxa, aleluia. Eles tomaram espaço através de alguns russos que chegaram, aleluia. E agora, ele, quando começa a pesquisar, até uns tempos atrás, eles achavam que tinha morrido o último carvalhal. Aí chega um cientista, eu não sei de que, aleluia, de que forma, ele olhou, e aí ele volta
para a Bíblia. Ele voltou para a Bíblia e foi ver a história dos carvalhais e disse assim: ei, autoridade, esta planta não está morta, ela só precisa de dono. Permita que a gente escave e vamos ver a raiz. E quando escavacaram, mesmo debaixo da terra, existia uma raiz que tinha folha, e esta folha foi descoberta. Esse carvalho hoje, quando ele está agora, aleluia, servindo para a visita, para contar a história de Abraão, que um dia armou as tendas nos carvalhais. Carvalhais, ele significa forte. Carvalhais significa firmeza. Ei, da canaraia, abacanarabachoia, aleluia. Então você começa a entender que tem solução para aquilo e para o problema que você tinha ou você está passando. O segundo lugar, aleluia, que Abraão, ele armou também as suas tendas, foi mãe, aleluia. Mãe significa vigor, aleluia. Você começa agora a observar, aleluia, que toda a trajetória de um ser humano, toda a trajetória de um homem, toda a escolha de um homem, por mais difícil que seja, e pela visão de um homem, quando nós vamos fazer escolha pelos nossos próprios pensamentos e o que os nossos olhos veem, a gente sempre vai escolher onde tem pasto verdejante. A gente vai escolher o carro pelo ano que ele tem, a gente vai escolher a casa pela estrutura que ela tem. É pecado? Não. E onde é que está o problema? É que não importa aonde você escolher, não importa de que forma você escolheu, ainda que os seus olhos estejam dizendo certo, nós precisamos primeiro armar a tenda e perguntar a Deus: eita, ai, achoia, eita, canarabacai, e perguntar a Deus: eu sou pobre e necessitado, e vou continuar pobre e necessitado, para que o teu Espírito seja vivo e me dê fortaleza para eu escolher as coisas que o Senhor me guiar. Nesta manhã, Deus está dizendo para você: a tua escolha não te condena, a tua escolha, ela não te mata, a tua escolha, você ainda está vivo. Então levanta a cabeça, olha para o céu e reconhece, e Deus vai mandar o socorro, porque Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia, na hora da prova, na hora da tentação, na hora da dor, na hora da doença, na hora do câncer. Ei, você, aleluia, sabe com quem está falando, e sabe que eu estou falando, é você mesmo que está com câncer. Deixa eu dizer, este câncer, ele não veio na tua vida para te matar, não, mulher. Esse câncer veio porque Deus está dizendo: estou eu no negócio, eu já repreendi, não tem mais raiz não. Ele está no lugar, médico vai ficar louco, vai ficar maluco, vai ficar sem entender. É a mão de Deus para saber que Ele continua Deus, mesmo em meio a uma escolha que você fez. Mas Ele precisa, nesta manhã, que você comece a se levantar do lugar, comece a levantar a sua mão e comece a voltar para os braços do Pai, reconhecer que Ele é Deus e Ele está te socorrendo. Aleluia, aleluia. Mãe significa vigor. Guarde isso para você não esquecer. Aleluia. E por último ele diz assim, aleluia, que estão junto a Hebron. É a Bíblia que está dizendo. Que estão junto a Hebron. Hebron significa união. Deus está dizendo para você: tomaste essa decisão porque saísse do meio de onde devia estar, no meio da união, aonde eu estava falando. Tem gente que Deus quer abençoar, a bênção já está na porta, a bênção já está com a pessoa, mas por falta de união e por falta de humildade, ele não tem recebido a bênção. Por quê? Porque quer escolher, porque quem quer ser abençoado, e Deus não tem esse negócio. Deus chama um mendigo, Deus chama uma criança, Deus chama um intelecto, Deus chama um analfabeto, Deus chama um arigó, Deus chama qualquer um e diz assim: vai e leva essa bênção que eu te ordeno para provar a tua fé, homem.
para provar a tua fé. E muitas vezes ele não entende, a mulher não entende, o homem não entende e continua querendo a bênção e começa a orar e dizer: meu Deus, por quê? O que aconteceu? E que fase é essa? Aleluia. Por quê? Porque a união ainda faz a diferença. A união é a força. A união é que vai fazer você vencer, aleluia, nessa trajetória. Falando em união, a palavra é essa: volta para o meio de onde você saiu, aonde tem união, aonde tem paz, aonde tem amor, aonde tem palavra, aonde tem carinho, aonde tem a providência. Deus está dizendo: volta, volta, mas volta depressa, porque eu quero falar contigo nesta manhã. Deus está dizendo assim: olha, eu conheço o homem, eu conheço a mulher, porque eu que fiz. Ele disse para quem? Para Jeremias: olha, Jeremias, antes que tu se formasse no ventre, eu te conhecia pelo nome. Então, quando se Deus ele conhece a mim e a você, e ele sabe pelo nome antes que a gente nasça, ele sabe do processo que você está passando. Mas, Edinaldo, houve uma perda. Eu perdi meu filho para a droga. Não tem problema, você perdeu seu filho, mas não perdeu a salvação. E você não sabe o último momento de vida dele, se ele teve um encontro com Deus ou não. Eu não sei o último momento de vida de cada um. Eu perdi o meu pai, não tem problema, você também não sabe. Busque a sua salvação, que quem sabe houve uma transformação no último momento e você vai se encontrar com ele. Talvez você comece a acusar e dizer: foi culpa minha. Foi não, foi uma escolha apenas, aleluia. Mas nessa escolha, Deus está te dando uma oportunidade nesta manhã e está dizendo: eu conheço a tua estrutura. Para que esse negócio de autoacusação, de deitar a cabeça e começar sem dormir, virando para um lado e para o outro, precisando até tomar remédio, colocando a acusação que não foi você o culpado, e se acha culpado, acaba com isso. Tu é um ser humano de pó, de barro, e só quem tem a vida é Jesus de Nazaré. E nesta manhã eu estou trazendo esta mensagem debaixo da unção e da direção do Senhor, porque eu tenho certeza, aleluia, que tem pessoas que estão nessa situação e começa a sair do teu lugar agora, começa a levantar a tua mão onde você está, aleluia, dá o ok aí, aceitando a Jesus, voltando para Jesus. Você que deixou a casa do Pai, você que saiu da casa do Pai, volta, mas volta com pressa, porque o Pai está te chamando. O Pai, ele continua sendo o Pai. Ele não deixou de ser pai, aleluia. E para começar a finalizar, eu só tenho 5 minutos, aleluia. Existiram 3 armas, aleluia, para que pudesse Abrão ganhar aquela guerra e trazer o seu sobrinho com a sua família. A primeira coisa que ele fez, ele armou as suas tendas nos carvalhais de Manre. Nos carvalhais, que significa forte, em Manre significa vigor, e Hebron significa união. Mas existiram 3 armas importantes, e eu quero trazer para você nesta manhã, para você colocar ela em ação. E eu faço um desafio a você, a qualquer um. Depois que você colocar essas armas em ação, eu faço um desafio, que Deus vai aparecer a você e vai falar com você. Não importa onde você esteja, não importa a tua situação, não importa o que você é agora, Deus está dizendo: eu vou falar com você, aleluia. A primeira arma que eu vi na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, aleluia. É a palavra que fala contigo, é a palavra que guia, aleluia. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Se você tiver a arma, que é a palavra de Deus, aí você começa
Agora, não é apenas servir de amuleto, não. É colocar debaixo do braço e servir de amuleto, não. Aleluia, é a palavra lida. Porque quando você abre a palavra e você começa a entrar pela palavra, aleluia, você começa conhecendo a palavra. É como aquele livrinho lá, aleluia, de Apocalipse capítulo 8, que quando você começa a comer ele, aleluia, ele vai sentindo um amargo, aleluia. Mas quando você começa mastigando, e quando chega no ventre, aleluia, aí você vai sentir o gosto, o sabor de mel. É no sabor de mel que vai vir a resposta através da palavra. Lê a palavra, medita a palavra, anda com a palavra, prega a palavra, vive a palavra, aleluia. Por quê? Porque essa palavra que vai te libertar. Meus amados irmãos, a segunda coisa, são N coisas, são N, aleluia, referência, mas Deus dá para cada mensagem e cada pregador, no mesmo texto, com viés diferente, aleluia. Isso é Deus que faz, aleluia. Aí a segunda que eu encontrei aqui, aleluia, na Bíblia Sagrada, é a oração. Depois que você pega a palavra, aí você não importa que onde você esteja, aí você começa sozinho, você começa a ler a palavra. E quando muitas vezes você lê, como a gente faz, tem dia que a gente lê 1000 versículos, tem dia 400, tem dias que é 100, tem dia que é 10, tem dia que é 1, mas sempre lê a palavra. Aí quando a gente começa a ler a palavra, tem dia que a gente passa 3, 4 horas, mas não entende nada do que a gente lê. Aí a gente olha, agora vamos para o altar, como Abraão fez. Aí você vê que você tem um altar. Ei, você precisa ter um altar na sua casa, viu? Para ter intimidade com Deus. Aí quando agora você vai para o altar, aí você vai, a segunda coisa, você vai para a oração. Aí quando você desce para a oração, aí vem em mente o que você já tem lido, aí vem em mente aquilo que você absorveu, aí vem em mente aquilo que você nem entendeu, mas você lê. Aí quando você começa a intimidade com Deus, e você começa orando, aleluia, pedindo misericórdia, agradecendo por uma coisa, pedindo pelo filho, pedindo pela mãe, pedindo pela família, pelo emprego, pelo comércio, pedindo pelo ministério, e você entra por ali, daqui a pouco começa a vir a palavra que você lê, aí daqui a pouco você encontrou na palavra lá que você tinha lido e não tinha parado para meditar, quando lá em Jeremias diz, clama-me de cana rebecana arabacalabaxaia, eia canarabacá, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. A tua situação não é o fim, querido. A tua situação não é o fim, querida. A tua escolha não é para a morte, só se você quiser, porque a oportunidade está sendo dada. É só você clamar, e quando você clamar, aí você vai ouvir a voz de Deus, do Pai, chegar no teu quarto, chegar no teu ambiente, chegar no teu lugar e dizer assim, eu estou contigo, meu filho. Ei, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Deus não desistiu de você, não importa onde você esteja, na droga, na prostituição, no roubo, no latrocínio, ainda que você esteja miseravelmente acabado, o teu comércio se acabou. Ei, olha para Cristo, assume que fez uma escolha errada e você vai sair do estágio que você está. E Deus vai te fazer andar nesta cidade, aleluia, e ninguém vai entender como andar, porque você está andando nesta cidade. A última arma para você, para a gente fechar esta mensagem, é o jejum, aleluia. Aí quando você jejuar, aí você vai lá para o capítulo 7, 7:14, lá de 2 Crônica, aleluia. Aí Deus diz assim, ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra.
terra. Aleluia, 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 aleluia. Aonde está a primeira pessoa para Cristo? Aonde está? Ei, você que saiu do meio da união, você saiu do meio do vigor, você saiu do meio da tenda, você saiu da dispensação de Deus, que é o Pai. Levanta a tua mão, dá um joinha aí, começa aí, você que entendeu essa mensagem, levanta a mão aí, dá um ok e volta para Cristo. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, porque Ele é bom. Jesus é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia, ela é de geração a geração, ela é para sempre e eternamente. E nesta manhã nós trouxemos essa mensagem debaixo da unção e da submissão de Deus, aleluia, e na direção deste grande homem deste campo, pastor Arnaldo Tavares Lima. E a mensagem é essa: você pode ter feito a escolha errada, mas não vai te levar para a morte, só depende de você. Levanta de onde você está, levanta de onde você está, levanta de onde você está, aleluia. Eu quero neste momento agradecer a Deus, agradecer, aleluia, ao pastor